Boa noite a todos. Bom, vamos retornar aqui aos estudos do livro Jesus no Lar. Hoje nós vamos partir para o capítulo 2. Antes da gente mergulhar aqui no segundo capítulo do livro, eu queria comentar sobre uma coincidência que veio aqui na minha mente, que é o seguinte. Esse livro, na minha opinião, um dos mais importantes livros da psicografia do Chico Xavier. Por quê? Porque ele, vamos dizer assim, numa linguagem oficial, bíblica da história, ele seria um evangelho apócrifo, vamos dizer assim, né? Ele conta passagens da vida de Jesus na Terra que não estão escritas na Bíblia. Então, hoje o Espiritismo, com um desses livros sendo Jesus no Lar, traz para a gente revelações da vida de Jesus na Terra que não estão escritas na Bíblia, mas que o Espiritismo proporcionou para a gente conhecer pela psicografia de Néio Lúcio. O que o Néio Lúcio, que escreveu esse livro, fez? Ele foi nos arquivos espirituais da passagem de Jesus pela Terra e completou uma visão do Jesus encarnado para nós, né, que se perdeu na história. Então a possibilidade que o Espiritismo traz de mais revelações do governador espiritual da Terra encarnado, isso é de uma riqueza assim, sem tamanho, né? Só a gente medir o tamanho da Bíblia para a gente entender o tamanho e importância de um livro que completa a visão de Jesus encarnado na Terra para a gente. Mas, continuando a reflexão aqui do livro Jesus no Lar e do momento da transição planetária que a gente vem passando, como a gente comentou no primeiro capítulo da questão do ficar em casa, no início do processo de regeneração da Terra, o segundo capítulo também fala sobre questões relativas à família e ao lar. Aí a gente poderia se perguntar, poxa, mas por que um livro de tamanha importância, no seu primeiro capítulo e no seu segundo capítulo, fala sobre aspectos do lar, né? E aí a gente casa os dois primeiros capítulos com o início do processo de transição planetária, que é o Fique em Casa. Então, para um livro que foi psicografado, foi ditado para o Chico Xavier em 1950, ter o conhecimento de como seria o processo de transição planetária, a importância que o lar tem no processo de transição planetária é muita coincidência, não é? Mas realmente eu fiquei intrigado com isso e gostaria de deixar essa pergunta no ar, né? Será que lá em 1950, quando esse livro chegou para a gente, a espiritualidade superior já tinha o conhecimento de como se daria o processo de transição planetária e a importância que o lar tem nesse processo? É uma pergunta que fica aí. Bom, então vamos lá para o início do segundo capítulo, a Escola das Almas. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando sagrados textos. Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Bela pergunta essa da sogra do Pedro, né? Nada mais, vou fazer uma brincadeira aqui, mas a pergunta da sogra é sempre auspiciosa, né? Contemplou-a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou. Então a sogra continuou a pergunta:
Iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Eu tenho certeza que se a gente fizer uma enquete aqui nesse vídeo e pedir às pessoas que coloquem o relato da sua vida familiar aqui nos comentários desse vídeo, a gente vai perceber que praticamente 100% das famílias vivem com algum conflito no lar. Então, a gente pode perceber pela pergunta da sogra de Pedro de que os conflitos existentes no lar são coisas normais, né? Estamos todos sujeitos ao conflito no lar e existe uma indagação, né? O que fazer com isso? E é isso que esse capítulo aqui vai falar. Então, se você, como eu, tem os seus conflitos no lar, vamos aprender aqui com Jesus como resolvê-los ou como entender melhor o que é isso para que a gente tome as melhores decisões. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa Jesus em responder. Então, assim, os conflitos no lar da sogra de Simão Pedro eram tamanhos que só dela falar deles, ela veio a se sensibilizar até as lágrimas. Jesus então respondeu para ela: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habita, pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo, perguntou: que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu titubeante: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderíeis também, porventura, servir pão cru à mesa? Perguntou o mestre. E ela respondeu: de modo algum. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do fogo. Sem essa medida, o divino amigo então considerou. Vamos ver aqui, Jesus fez a pergunta, né, para fazer uma similaridade ali com a questão da fabricação do alimento, mas prestem bem atenção na conclusão de Jesus dessa relação aí do preparo do alimento com o cadinho do lar. Há também um banquete festivo na vida celestial, ou seja, a gente prepara o alimento para a gente participar de um banquete, né, material. E ele está falando que existe também o banquete festivo na vida celestial, em que os nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. Então, o papel do lar no burilamento dos sentimentos é semelhante ao papel do fogo para cozinhar as lentilhas, né? Olhem só como que, às vezes, a palavra divina ela é tão reveladora que a gente não pesca assim de primeiro, né? Mas olhem só, o que normalmente uma família natural acharia que é o problema do lar, ou seja, o conflito, a fervura, né? Na visão divina, a fervura, o conflito, aquele momento em que as moléculas estão a todo vapor, né? Aquilo ali é que burila o nosso sentimento. Então, realmente, nós, quando nascemos no nosso lar com os seus conflitos, nós somos jogados no ambiente para cozinhar os nossos sentimentos. E é normal que esse lar esquente e ferva, porque é só assim
né, no tete a tete com os problemas, é que a gente vai conseguir burilar os nossos sentimentos. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração, acordado para a vontade do Senhor, retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Então nós somos colocados no cadinho fervente do lar justamente para que a gente ali exerça ou faça aquilo que está escrito lá na lógica do planeta Terra de provas e expiações. Ali é que a gente prova e passa pelas expiações. Né? Não tem lógica nenhuma a gente entender que a gente vive num mundo de provas e expiações sem entender também de que a gente vai ser colocado em um ambiente para que isso efetivamente aconteça. E você quer um lugar melhor do que esse, do que isso que Jesus está explicando para a gente aqui, do que o lar, do que a convivência com os nossos entes queridos? A vida carnal é idêntica à da flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade, que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Você tem conflitos e sofrimentos no seu lar? Bem-vindo ao mundo normal, segundo Otávio, não, segundo Jesus, né? Você tem um lar mais normal de todos. A sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou. A sogra sempre tem perguntas auspiciosas, olhem só. Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem. No entanto, jamais aprendem. Eu tenho certeza que foi uma cutucada que ela deu lá em alguém, né? O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar. O que você faz com as lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Olhem como é que a pergunta da sogra do Pedro foi muito inteligente. Porque isso deu um ensejo para Jesus fazer uma resposta belíssima aqui, que é a conclusão deste capítulo. E ela respondeu: essas lentilhas que não cedem à ação do fogo, sem dúvida, atiro-as fora, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. E aí Jesus arrematou logo depois: ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, chegada a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cedem ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Dura, né? Dura a resposta de Jesus. E aí, para esclarecer isso, né, onde que nós vamos? No Consolador Prometido, que tem o objetivo de esclarecer detalhadamente as coisas para nós. Então, aqui no livro Checkmate das Sombras, que segue a mesma linha das psicografias do Chico, né? Isso aqui é um livro ditado pelo espírito do André Luiz. A gente tem um capítulo aqui chamado A Limpeza do Mundo. Olhem só como é que casa muito com as lentilhas que são jogadas fora. E nesse capítulo aqui, fala o seguinte, prestem bem atenção como se dará essa limpeza. Daqui para frente, após o desencarne, os espíritos não terão permissão para retornarem aos planos inferiores mais profundos, onde naturalmente vivem
e com os quais se sintonizavam pelas condições vibratórias que emitiam. Além dessa medida, aqueles que permanecem nos núcleos trevosos serão retirados numa ação bem articulada das equipes espirituais das instituições e colônias que circundam o planeta. Então, essa limpeza começa nos círculos mais inferiores da Terra. Continuando aqui, ele fala o seguinte, prestem atenção. No ápice das necessidades renovadoras da sociedade, que eu estou entendendo que é agora, olhem só se não bate. O mal terá índices cada vez mais alarmantes. Para quê? Facilitando a intervenção dos trabalhadores siderais no reconhecimento desses espíritos. Então, por que o mal tem que chegar no seu ápice? Porque vai ficar cristalino para a espiritualidade superior tomar a decisão de falar, olha, esse espírito aqui é um espírito duro que passou pelo cadinho das dificuldades do mundo de provas e expiação e continuou duro. Tá claro aqui. Por isso que o mal, nos tempos em que vivemos, chega no seu ápice. Porque não vai ter como o espírito falar assim, não, mas eu era bom. Vai estar cristalino, claro, né? Essa ação irá amenizando o aspecto negativo das regiões espirituais inferiores e dessa forma a própria Terra. Então, a regeneração do mundo tem tudo a ver com o final desse capítulo do livro Jesus no Lar. O ensinamento que nós estamos hoje vivendo na prática da regeneração do planeta, Jesus já falou há 2021 anos atrás. Podemos dizer que a consumação final dessa limpeza está fixada para décadas mais próximas, após as quais o planeta terá outra qualidade, mesmo que ainda não tenhamos atingido a regeneração completa. Então a regeneração do mundo é o expurgo, é a retirada de espíritos que não têm condição mais de viver nisso que a Terra vai se transformar. E esse capítulo aqui continua, porque aqui está bem delimitado o que é, quem que são os piores espíritos. Prestem bem atenção aqui e vejam se vocês concordam com a minha interpretação. As ações seguiam diante dos desafios que a limpeza planetária pede, principalmente no que refere às esferas mais obscuras e trevosas que determinam forte influência perturbadora sobre os homens. Representavam simbolicamente a legião do mal ou a presença diabólica tão mencionada nos livros religiosos. Olhem só o que está escrito aqui. Hein? Eles que se julgam os senhores do mundo, os juízes implacáveis, os administradores da vida humana, já sentem mais de perto a força e o manuseio por parte dos grupos de resgate. Né? Para quem vive no Brasil, esse grupo aqui citado pelo livro, né? Tá claro. Olha como é que eles são designados aqui ou classificados pela espiritualidade superior. Inimigos declarados do bem, do Cristo e de Deus. Agiam para criar empecilhos aos trabalhos de auxílio que os espíritos superiores realizavam em benefício deles mesmos. Ajuda essa que, com raríssimas exceções, quase nenhum deles percebia de forma consciente e lúcida. Esses espíritos não poderão mais ficar na Terra, porque ela não terá condições de oferecer a eles as experiências difíceis que necessitam para a sua educação espiritual. Eles as encontrarão nas experiências dolorosas e retificadoras do orbe que se encontra na categoria de mundo primitivo e que os receberá. Às vezes, quando a gente lê lá no livro Jesus no Lar, que os espíritos serão expurgados, né, que são retirados da terra,
Só lendo essa frase, a gente pode ter a impressão de que Jesus e a lei divina não cuidam desses espíritos. Mas, por essa última frase aqui que a gente leu, a gente enxerga que, por escolha deles mesmos, pelo livre-arbítrio deles, eles escolheram esse caminho. E Jesus e Deus e a lei divina permitem que esses espíritos continuem aprendendo essa etapa que eles escolheram ficar em um outro orbe, em um outro planeta, auxiliando espíritos que estão subindo do mundo primitivo para o mundo de regeneração. Então, se junta a necessidade de aprendizado de um espírito mau com o início de um processo de provas de expiação de um espírito primitivo. E você faz uma espécie de sistema ganha-ganha em que no final do processo todos vão ser beneficiados. Essa é a lógica da lei divina que nos traz aqui esses livros e essa interpretação de Jesus no lar. E espero que, se vocês têm alguma dúvida ou se vocês não pensam dessa maneira, também vocês podem se manifestar, porque isso é uma interpretação aqui minha sobre essas obras e tudo mais. Mas terminamos aqui o segundo capítulo do livro Jesus no Lar. Agradeço a atenção de todos vocês, a disponibilidade para assistir os vídeos e espero encontrar vocês nos próximos estudos aí. Muito obrigado, boa noite a todos.